Cara, e você falou aquela coisa, né? Pô, para mim parecia impossível, né? Porque eu venho de um local que não tinha muito jiu-jitsu, não tinha professor, não tinha uma formação. E eu lembro, você contando e seu pai também falando, que ele levava você nas academias ali no Rio de Janeiro, nos lugares, e botava você, meu irmão, vai lá e dá uma treinada aí, né? Como é que era isso? Então, o que acontece, né, cara? Eu morava lá no Pantanal, lá em Mato Grosso do Sul não tinha, né, um jiu-jitsu tão desenvolvido, logicamente, quanto no Rio, a gente não tinha faixas pretas, não Claro. tinha nada. Tinha um professor, meu professor na época era o Isaías, que ele era faixa preta do Carson Grace, isso antes de eu abrir a Fight Sports. E todas as vezes que eu ia para o Rio de Janeiro, quando eu era faixa azul, que eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu treinava na nova geração, a grande maioria das vezes, no Mestre Tô, com Pulga, Alexandre Pulga, que para mim foi uma grande referência do meu jiu-jitsu, então o Pulgão sempre me puxou muito. E eu sempre estava ali, ou meu pai me levava em outras academias ali que eu ia de visitante para tentar absorver o máximo possível, né? Sim. Eu fazia 2 faculdades, não tinha muito tempo para estar viajando, estar aprendendo. E antigamente não tinha esse negócio de ter muitos seminários, né? Esse negócio Isso. de aula online, não Não tinha tinha. BJJ Flix, não. Então, esse negócio de informação era muito limitado. Então, isso que eu queria aprender, tinha que ficar esperando uma Grace Magazine ali para poder ver as É, informações que passavam ali. Mas era o máximo que tinha, era aquilo ali, né, irmão? era. Então, era Aham. muito limitado as informações, né? E quando eu era faixa roxa, eu abri minha academia. Então, eu nunca tinha nem ajudado a dar aula, nada, entendeu? Então, quando eu abri minha academia, eu tive que aprender a ser líder, aprender a ser professor, aprender a ser atleta, tudo meio que sozinho, assim, sabe? Porque Uhum, lá no uhum. Pantanal não tinha ninguém que era atleta, né? E como quando eu abri a Fight Sports, eu escolhi fazer o meu próprio time. Então, eu não fui fazer parte de uma equipe grande, eu fiz o inverso que a grande maioria das pessoas fazem no jiu-jitsu. Né? A grande maioria das É, pessoas, quando elas têm talento, elas migram para uma equipe grande para, né, se despontar, para poder virar o atleta que elas sim. querem ser, para daí então, depois que elas conquistam os títulos mundiais, tudo isso, abrir a própria academia. Eu fiz o oposto. Eu abri minha própria academia, eu tive que criar os meus próprios faixas pretas para aí então eu poder ter Uhum, treino para eu poder virar o atleta que eu queria ser, né? Então sim. eu abri a Fight Sports em março de 2002, se eu não me engano, e eu fui ganhar meu primeiro título mundial em outubro de 2010. 8 anos depois que eu tinha aberto a minha academia. É. Entendeu? Só que também, junto com isso, eu já tinha minhas próprias faixas pretas, eu já tinha várias academias, já tinha minha galera, já tinha montado um legado já. Entendeu? Sim. Então, hoje, no caso que a galera vê, eu ganhando as coisas, com 41, 42 anos de idade, ganhando tudo ainda, que eu fui começar a ser atleta muito velho. Que até então eu tive que dar todas as aulas da minha academia, eu tive que ser professor, Sim, eu tive que ser sim. líder, eu tive que ser tudo isso. Uhum. Então, às vezes, eu não conseguia me dedicar como atleta da forma que eu queria me dedicar. Isso. Então, só Uhum. depois que eu montei a minha estrutura, que eu tinha meus faixas pretas, que eu tinha meus professores, que minha academia já tinha sucesso, que daí então eu pude me dedicar como atleta, né? Então, hoje eu quase não dou tantas aulas, hoje eu treino muito mais do que dou aula, mas porque já foi feito esse trabalho já, né? É o Então, caminho hoje inverso eu mesmo. tenho uma estrutura para mim que eu posso me dedicar a ser o atleta que eu sempre sonhei em ser, né? Uhum. Me frustrei demais, que eu sabia que eu tinha potencial, eu chegava nos campeonatos, perdia, né? Então, pô, antigamente eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, eu vou te falar que, pô, me frustrei muito. Falar, cara, será que me questionei demais, né? Será que eu tô fazendo certo? Eu sempre sonhei em ser campeão, né? Já tinha 30 anos de idade quando eu fui ganhar um Mundial de adulto pela primeira vez, né? Então, a grande maioria tá rezando para fazer 30 para já ir para o Master, né? Eu comecei minha carreira com 30, né? Uhum. Então, tipo assim, são várias coisas que a gente tem que não pode se comparar a outras pessoas que estão correndo o mesmo caminho que a gente, Sim. porque várias das pessoas que até então estavam ali do meu lado, que me bateram muito nas faixas anteriores, até na faixa preta, logo que eu peguei a preta com 24 anos de idade. Eu fui ganhar o Mundial com 30. Então, mesmo depois que eu peguei a preta, eu apanhei por 6 anos aí até conseguir conquistar o primeiro Mundial. Muito foda. Todos aqueles caras, a grande maioria daqueles caras que me venciam naquela época, hoje não existem mais. Hoje não conseguiram criar o legado que às vezes eu consegui criar, né? Uhum. Então é isso que eu falo que a gente não pode comparar muito a nossa história, o nosso legado com outras pessoas que cada um tem o seu Sim. caminho. Então a única Sim. coisa que você tem que fazer é acreditar no teu caminho, acreditar no teu, né, na tua jornada
e manter o trabalho duro e correr atrás do que você tem que fazer. Né? Hoje eu sou extremamente grato por ter trilhado do jeito que eu trilhei e não ter feito de outra forma. Né? Que hoje eu consigo ter uma estrutura muito bacana e ainda continuo vivendo os meus sonhos e correndo e conquistando tudo que eu sempre almejei, até muito mais. Para se manter no topo, assim, né? A gente sabe que ali é basicamente um tripé ali, né? Físico, mental e técnico, né? É basicamente isso, assim.